Olá, meus queridos. Vamos para mais uma aula de história. E quarto ano, conteúdo de história bem, gostoso da gente trabalhar. Na aula passada nós trabalhamos sobre o Pacto Colonial, onde os portugueses aqui, comandavam, era a metrópole e todo, tudo que era, retirado, extraído no primeiro momento, era apenas para Portugal. E aqueles que estavam trabalhando para eles naquele momento, que eram os indígenas, precisavam cumprir, os seus comandos. Esse era o pacto, um pacto criado por eles, onde eles ditavam as regras, e todos deveriam obedecer. E a história continua. Lá na página 105, nós temos lá o Brasil, colônia de exploração. Olha que palavra forte, exploração. Então a exploração continua, O sofrimento da nossa terra continua. Portugal continua, extraindo o que temos de mais precioso, Tínhamos, de mais precioso. E desembarcaram, no Brasil, portugueses, que tomaram posse, após, toda a descoberta. E aí eles começaram uma colonização. Viramos uma colônia de Portugal imediatamente. Porque eles tinham preocupação de outro grupo, chegar aqui e também se estabelecer, e extrair das nossas terras, nossas preciosidades. Então eles foram mais espertos, mais rápidos e rapidamente, criaram, iniciaram essa colonização, para o domínio, de nossas terras brasileiras. E eles se consideravam donos, viu? Donos, Se sentiam, que tinham poder por ter, encontrado essas terras e tinham poder. E só eles, tinham o direito de extrair, tudo que tinha de maravilhoso aqui. O risco de invasão das terras e a quantidade de piratas, fizeram com que eles rapidamente, tivesse o início do período de exploração e colonização. Então, eles sabiam que outros, vinham buscar riquezas, porque a notícia ia se espalhar, que nessas terras tinha muito o que, extrair, o que explorar. Então, eles foram rápidos, sabendo que em breve, outros povos, poderiam vir para cá também explorar nossas terras brasileiras, que até então era colônia, a partir daquele momento, de Portugal. E essa exploração entre 1500 e 1532, E onde, como nós vimos lá no início do pacto, eles de cara, conseguiram perceber algo de valioso em nossas terras, que é o pau-brasil. O pau-brasil, foi a principal riqueza, explorada na colônia por cerca de 30 anos. Eles, os índios, a princípio, trabalhavam para eles, com aquela troca, de objetos que para eles tinha valor, mas os índios não tinham conhecimento. E o índio trocava pela madeira sem entender para onde ia essa madeira e por que ele queria tanto para o Brasil, porque o índio não entendia, esse, lucro que eles iam ganhar. Ele não tinha conhecimento dessa parte, eles não tinham essa compreensão. E os portugueses, se aproveitavam da inocência dos indígenas. Porém, a exploração da madeira por outros países fez com que Portugal enviasse, em 1532, uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, com o objetivo de proteger a costa marítima dos constantes ataques, de piratas. Então, outros, como eu havia dito, descobriram que tinha, grandes riquezas e também queriam, se apropriar das riquezas. Portugal não queria permitir, queriam ser os únicos, a extrair. E como o pau-brasil dava muito dinheiro, os outros povos também cresceram os olhos, assim como Portugal, e não, vou também entrar ali, vou, extrair o pau-brasil e vou levar, porque eu também quero uma dessas riquezas. Mas Portugal o tempo todo, estava ali, comandando o grupo, e Martim Afonso aí comanda essa expedição, com o objetivo de não permitir, esses ataques, de não permitir que isso acontecesse, uma outra invasão, porque eles já haviam invadido, Então, eles não queriam, passar por esse, por essa situação. Eles queriam ser os únicos, a lucrarem do pau-brasil. E eles queriam, claro, explorar as riquezas da colônia sozinhos.
não queriam dividir, né, com outros. E em 1532, as riquezas da colônia, né, aí, ó, eram fundada a colônia de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. A primeira cidade do Brasil foi aí São Vicente, né? Que foi a primeira cidade do Brasil em que eles, né, fundaram aí e vieram mais, né, pessoas para o nosso, para nossas terras, mas Portugal estava sempre à frente, né? Ela comandava, ela, né, ditava as ordens, porque ela sabia que das riquezas que tinha em nossas terras. Então, ela não queria, né, perder a oportunidade de lucrar mais, né, que outros povos que viessem, né, a extrair de nossas terras, né, as riquezas. Os indígenas constituíam a única mão de obra disponível naquela época. Então, os índios, né, eram os únicos, né? Só um instante. Voltei. Os índios eram os únicos, né, que era a mão de obra dos portugueses, né? E os índios também sabiam onde encontrar, né? Eles conheciam a mata, a floresta. Então, para os portugueses era mais fácil, né, utilizar a mão de obra do indígena, né? E eles derrubavam a árvore e o português, né, transportava para Portugal em navios, né? Os índios trabalhavam muito e em troca recebiam pequenos objetos como espelhos, navalhas, né, e roupas sem nenhum valor, né? Nós sabemos disso, né, que não tem nenhum valor, né, esses objetos que os índios recebiam, infelizmente, né? Não havia, né, entendimento para o indígena em relação, porque eles nunca tinham visto aqueles espelhos, aquelas, né, aquelas bijuterias, trata como joias, né, para as mulheres, né, para as índias, e outros objetos como escovas, né, como perfumes, tudo isso, né, para eles era uma novidade. E eles faziam a troca, né, de forma inocente, infelizmente. A colonização do Brasil teve como principal objetivo ocupar as terras para que elas produzissem riquezas para Portugal. Olha o objetivo de Portugal. Então, a colônia, né, a princípio, tinha o objetivo de ocupar as terras para que eles produzissem riquezas. Então, eles só visavam essas, né, o fim lucrativo. Ele queria ganhar mais. Então, ele ali, estabelecendo ali a colônia, ele tinha o direito, né, de extrair. Então, ele comandava. Certo? Então, foram organizadas, então, as expedições que enviaram comerciantes devidamente autorizados pela corte portuguesa para explorar as terras. Em troca, os comerciantes podiam vender e comprar produtos e precisavam, né, pagar os altos impostos cobrados. Então, tudo que era vendido e comprado ali naquela colônia, né, Portugal ganhava algo em troca. Se tivesse uma pequena mercearia, se tivesse, né, ali um local onde vendesse algo para comida, os portugueses tinham direito aos impostos que eram altíssimos, né? Fora, né, os produtos que eram vendidos por eles mesmos. Então a esperteza era muito grande, né, dos portugueses. E o tempo todo ali, né, tudo, né, era em torno, né, deles. A colônia era o objetivo principal, era eles ganharem dinheiro. Então o tempo todo eles faziam, né, tinham um objetivo, eles buscavam meios de ganhar mais. Então, é sempre pensando neles, né, nos fins lucrativos que eles levavam para Portugal. Nada ficaria nessas terras, elas só eram extraídas, né, só eram exploradas. E, em 1534, Portugal dividiu as terras conquistadas em capitanias hereditárias. Chamavam-se assim porque passavam de pai para filho. As capitanias hereditárias foram administradas por donatários, porém, estes encontraram muitas dificuldades devido à falta de recursos. Então, não queriam do recurso para que eles, né, continuassem com suas terras, mas era esse nome, capitanias hereditárias, porque hereditário quer dizer, né, que você vai passar, né, de um parente para outro, no caso aí de pai para filho, né. E aí, na página 106, nós temos aí uma amostra de como eram essas capitanias, né. De vermelho aí na legenda nós temos o estado norte, e azul, o estado sul. A estrela representa as rebeliões indígenas no período colonial. O indígena começou também a não querer, né, mais, né, ser usado como mão de obra, porque na história nós sabemos que muitos índios morreram, né, infelizmente, porque o homem branco trouxe muitas doenças que o índio não tinha conhecimento.
Porque quando o índio estava doente, tinha algum problema de saúde, eles usavam raízes, né, plantas medicinais para se cuidar. E, infelizmente, as doenças naquela época levadas como a cólera, por exemplo, não tinha, né, conhecimento do indígena, então muitos morreram, né, porque pegaram do homem branco, né, os portugueses trouxeram essas doenças e entre outras, né, e o índio não resistiu, né, fora a mão de obra, porque o trabalho era bastante, né, cansativo e sem nenhum, né, não tinha realmente um pagamento justo para o índio, né, ele era apenas usado. Aí na página 107, nós temos aí essa primeira imagem aí, ó, de um engenho de açúcar, que foi também outro objetivo do português. Quando ele percebeu que o pau-brasil não era suficiente, né, para seus fins lucrativos, né, e outros passaram também a explorar, né, ele buscou outra forma de ganhar dinheiro, né? Portugal tem que pensar num jeito de ganhar dinheiro, de extrair. Descobriu então, né, aí a cana-de-açúcar e em seguida, né, para a produção do açúcar, que deu bastante dinheiro, porque ele vendia mais caro do que outros, né, países na época. Né? E aí ele também, novamente, além da exploração do pau-brasil, ele também tinha, né, aí a exploração da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, que deu a Portugal, né, bastante dinheiro também. A imagem ao lado, nós temos um pequeno, né, moenda portátil de açúcar. E nós já percebemos nessa imagem, né, o homem negro aí, né? Já percebemos, né, um outro grupo de pessoas, né, sendo explorado como mão de obra. Com a falha do sistema das capitanias hereditárias, instalou-se o governo geral em 1549, que representava o rei português na colônia. Nesse período, o Nordeste tem sua economia em destaque devido ao comércio do açúcar. Então, o açúcar aí é o destaque nessa época. Mas a gente percebe ainda aí, ó, português na colônia. Então, a colônia, nós éramos uma colônia de Portugal e continuava sendo, né, explorado por eles. A imagem abaixo é do Marquês de Pombal, né, com a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, que foi outro, né, outra forma de Portugal, né, extrair, né, das nossas terras e ganhar mais dinheiro. Então, iniciou, né, com o pau-brasil, descobriu a cana-de-açúcar, a produção de açúcar, e veio também, né, as minas de ouro, né, as pedras preciosas, né, que eram inúmeras, né, lá em Minas Gerais. Então, a mão de obra aí escrava ainda estava sendo utilizada, e até então todos que explorassem as riquezas da colônia deveriam pagar os impostos cobrados pelo rei de Portugal. Ele cobrava, né, os impostos. Claro que os impostos eram altíssimos, né, e a pessoa que ia lá para essas minas praticamente não ficava com nada, com certeza, né. Porque Portugal era extremamente, né, inteligente nessa questão, né, de ganhar dinheiro. Na página 111, vamos aí para o ciclo do pau-brasil. Após a chegada dos portugueses, que tinham um modelo de colônia de exploração, passaram alguns anos para se interessar pelo Brasil. Só com quase meio século depois da chegada que o pau-brasil passou a ser o único interesse de Portugal. Então, eles, né, buscaram vários, mas o pau-brasil era o interesse particular deles, porque não era apenas a madeira, mas a extração, né, da tinta que eles poderiam usar para atingir o tecido e para, né, a tinta usada para a produção, né, da tinta para escrita, que naquela época nós não tínhamos a caneta, certo? Isso porque essa árvore encontrava-se em abundância ao longo do litoral, ou seja, tinha muitas, o que facilitava o acesso e a exploração, dispensando expedições perigosas ao interior das novas terras. O pau-brasil era bastante utilizado na Europa para tintura, né, de tecidos. Olha o que ele faz aí, dispensando expedições, ou seja, eles não precisavam se preocupar caso, né, acontecesse o ataque de outras pessoas e pegar o pau-brasil, porque tinha abundância, tinha muito. Então, até então, para eles não era um problema, até porque talvez, né, os outros que quisessem, né, também explorar não tivessem tanta, né, ideia do valor que tem o pau-brasil como o português, né, que não só usa a madeira, né, mas também a tinta para atingir tecidos, né, e extraía dela tinta para, né, essa tinta, né, esse corante para criar essa tinta de tecido, e a tinta, né, que fabricava para ser a escrita, né, naquela época, tinta para a escrita. A exploração da madeira brasileira era feita por comerciantes que mantiveram um acordo com a coroa portuguesa, que lhes cedia o direito de explorar a madeira e de escravizar índios.
e em troca de receber o quinto dos valores percentuais. Olha que português esperto. Podia, né, extrair, explorar, mas tinha que dar uma parte a Portugal. Então ele estava bem, porque tinha muita árvore, né, tinha muito pau-brasil, tinha abundância, então ele não estava nem preocupado. E nesse momento o índio ainda era mão de obra, porque era ele que conhecia a mata. O escravo não tinha chegado nessa época ainda, certo, gente? Ele ainda não tinha, né, sido utilizado como mão de obra. As árvores eram cortadas pelos indígenas, que a chamavam de Ibirapitanga, né? Que nós conhecemos como pau-brasil, e levadas até a feitoria, espécie de armazém para a guarda chefiado por um feitor. Então alguém ficava lá vigiando, cuidando, né, desse bem precioso, que era auxiliado por um escrivão. Há registros de quase 20.000 toras de pau-brasil só na feitoria de Cabo Frio. Imagina aí o tanto, né? E por causa dessas facilidades na exploração e na ocupação do litoral, o pau-brasil quase chegou à extinção. Porque eles só retiravam, só exploravam, não tinha preocupação em plantar de novo. Sabia que tinha muito, eles não estavam nem aí, eles queriam retirar. E quando ele pudesse ganhar dinheiro, era o mais importante. E fora dar o direito de outras pessoas, né, também extraí-la, né, retirá-la, mas pagando a eles um imposto altíssimo. Então, de toda forma, Portugal, né, lucrava, né, com o pau-brasil. Ele foi aproveitado em outras atividades, como na confecção de arcos de violinos, pois com ele era possível uma sonoridade mais limpa e um timbre perfeito, algo incansavelmente buscado por músicos. Então, o pau-brasil também veio aí, né, para a fabricação aí, né, do violino. Olha que legal. Um instrumento, né, usado na nossa música. E é isso, gente. O português, ele usou estratégias, né, aparentemente inteligentíssimas, não podemos negar, mas que destruíram, né, nossas riquezas. Porque em nenhum momento foi pensado em deixar, só em retirar. Tudo foi levado, desde o pau-brasil, a tinta, né, o colorante que foi extraído, desde o índio que foi usado, né, de forma involuntária, né, escrava, né, enganados, desde da cana-de-açúcar até a produção do açúcar, desde os minérios, então tudo eles pensaram, né, mas só pensaram com o objetivo de lucrar. Nenhum pensamento nesse momento aí dessa exploração foi no bem, né, da natureza, no bem das terras brasileiras, que até então, aí nesse momento, era colônia de Portugal. Então é isso, nosso conteúdo de hoje, assim, retrata, né, de forma nada, né, satisfatória, mas é a nossa história, nós temos que ter conhecimento dela, né, e nosso país tem muitas riquezas ainda, apesar dessa exploração, né, de forma incorreta, né, incoerente. E a gente possa refletir sobre a nossa história, né, e perceber o quanto, né, como tudo começou, como aconteceu a exploração, né, por que foi explorado, né, qual era o objetivo do português, o que eles queriam de fato, né, riquezas, apenas riquezas, eles queriam nossas riquezas. E vocês vão estar aí, né, respondendo em casa, né, lendo novamente, né, após, né, a nossa aula de hoje, né, refletindo o que nós, né, conversamos aqui, nossa socialização, né, da história, né, da exploração do nosso país. Vamos responder, né, a atividade da página 108, certo? 109 e 110, para a primeira etapa do texto, 108, 109 e 110. E vamos também estar respondendo a página 113, 114, 115, 116, certo? Que é as atividades que nós temos até a página 116. Então, a primeira atividade, ela tem início na página 108, que é a primeira etapa da leitura. Aí tem uma segunda etapa de leitura e vocês vão responder até a página 116. Né? Tudo que tem aqui, gente, nessas atividades, né, são questionamentos sobre o texto. Então, quando houver uma pergunta pessoal, que você possa fazer a leitura e responder com suas palavras, lendo, né, e compreendendo o que você, né, leu, certo? Na hora de sim e não, né, tenham, né, coerência na resposta, que vocês acreditem na capacidade de vocês em responder, certo? Temos muitas respostas pessoais aí, mas é tudo dentro do texto, tudo de acordo com o que nós, né, discutimos na aula de hoje, tá bom? E eu vou aguardar essa atividade na próxima aula.
Espero que vocês tenham gostado, né? De conhecer mais um pouco da nossa história, das riquezas, né, que foram exploradas pelos portugueses, certo? E até a próxima. Beijo, meus amores.